Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 8 de novembro de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal. Amém? Amados, vamos direto ao ponto. Hoje eu quero trazer um estudo. Esse estudo ele vai ser quebrado, tá? Ele vai ter uma pausa, mas eu não vou fazer uma pausa e jogar um outro vídeo no canal. Mas na hora que eu for fazendo pausas, eu coloco uma musiquinha, justo para a gente tentar ter o mais possível de ordem, para não confundir a cabeça dos irmãos. Porque eu acredito que vai ser um estudo grande. Por quê? Porque para a gente tentar aproximar o mais possível, né, do entendimento das coisas que a gente está estudando aqui, a gente precisa ler muito a Bíblia. Então, nós vamos passar por muitos textos aqui hoje, para variar, né? E não vamos ler só um versículozinho, não. A gente vai ler realmente a metade do capítulo, ou o capítulo inteiro, grande parte do capítulo, tá bom? Para que isso fique muito fixado e entendido no nosso meio. Eu tô fazendo esse vídeo para responder, para retornar, tá bom? Um irmãozinho querido que ele deixou um comentário bem carinhoso pra gente lá no canal, no vídeo Os Últimos Dias Apocalípticos. E eu aproveito para fazer esse trabalho porque uma outra irmã também colocou lá, falou: Ana, você falou tanta coisa, eu não consegui entender a ideia, né? A base do porquê. Então, assim, como o livro de Apocalipse é um livro muito rico, ele é literalmente muito rico. Se você é uma pessoa que pela primeira vez está tendo contato com esse livro, talvez você está chegando aqui no canal agora e nunca leu a Bíblia, nunca viu sobre assuntos proféticos, nunca viu sobre assunto dos últimos dias, ou se você é uma pessoa que estuda Apocalipse com muitas pessoas diversas, mas você mesmo nunca parou para ler sozinho, então a tendência é você ou ter uma ideia totalmente formada desse livro, e ter o seu entendimento porque você estudou com outros pastores, ou com outros irmãos, ou você estudou sozinho, ou então você fica mais perdido do que cego no tiroteio, porque você nunca leu o Apocalipse, talvez você nunca leu a Bíblia, então você praticamente não vai entender nada, muito do que a gente vai falar aqui. Porque aqui nós estamos falando de assuntos proféticos, então qual que é o meu conselho aqui hoje para a pessoa que está me ouvindo, que nunca leu o livro de Apocalipse, tá bom? Mas tem a mente aberta, tem um entendimento bom. Você ouve esse estudo, tá bom? Mas você precisa ler o livro de Apocalipse, mas não só o livro de Apocalipse, você precisa ler toda a Bíblia, você precisa focar também nos livros proféticos, por exemplo, como Ezequiel, Isaías, Daniel. A Bíblia basicamente é toda profética. Quanto mais a gente lê e mais estuda, mais a gente vai vendo profecia aparecendo, mais a gente vai vendo clareamento das ideias em toda a escritura. Então, é um estudo, igual eu falei no último estudo, eu repito nesse, isso aqui é um assunto muito pesado se a pessoa não tem o hábito de ler a palavra de Deus. E ler a Bíblia não é só abrir hoje na caixinha de promessa o versículo do dia. E todo dia você vê um versículo. A Bíblia ela não deve ser lida desse jeito. A Bíblia ela tem que ser lida em primeiro lugar do Gênesis até o Apocalipse. É você e Deus. Então você vai lendo, e pela fé, e Deus é poderoso para te dar entendimento. Depois que você leu toda a Bíblia, você entendeu o contexto geral das histórias, porque ela é cheia de histórias, o que acontece? Você então parte para estudos, você começa então, e isso aí, esse partir para estudos, eu posso garantir para você que o próprio Deus vai mandar, como ele fez comigo e tem feito com todos os irmãos, que a gente vai conversando e vendo como que flui, tá bom? Então, é pela fé. A Bíblia diz que a nossa sabedoria ela vem lá do alto. Se você busca de coração, Deus ele te dá esse entendimento com alegria. Então não tenha medo, não fique, mas eu vou ler, eu não entendo nada, eu nunca li, eu vou me perder. Não coloque preconceitos antes de começar. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não entendo, eu não sei ler. Não, você simplesmente comece a ler a Bíblia todos os dias, uns 10 minutinhos por dia, sem sobrecarregar a sua mente com muita leitura, senão também
a cabeça fica cansada, a mente fica cansada. Então, são alguns detalhes. Se você é alguém que já vem, né, de um estudo bíblico antigo, talvez na sua igreja, seu pastor, ele estuda isso há muito tempo, estudou e fez uma série de estudos, etc, etc. E você chega aqui no canal e vai ouvir de novo o estudo do livro de Apocalipse ou coisas proféticas, você precisa entender que quando a gente ouve um estudo e de repente ouve um outro estudo que não é igual, a gente precisa pegar os dois estudos com carinho e comparar esses estudos para ver e tirar no final o melhor dos dois, tá bom? Porque se a gente chega numa situação e já diz, ó, ela é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, você não está aberto a entendimentos mais profundos das coisas de Deus. Eu, vira e mexe, eu estou sempre ouvindo algo que o Senhor coloca no meu caminho. Um que eu estou ouvindo muito agora, até coloquei 2 vídeos desse pastor no nosso canal, um tal de Osvanil. E tem coisa nos estudos desse pastor que eu nem coloquei certos vídeos dele no canal com medo de polêmica, porque se fosse por mim eu tinha colocado todos, mas com medo de gerar polêmica e muitos irmãos, né, virem já com esse preconceito, o conceito de tal estudo é esse, não esse que você está falando, que esse pastor está colocando. Então, para não gerar confusão, para não gerar polêmica, eu deixei o link, quem quiser, tem irmãos que vão lá, ouvem os vídeos do pastor e cada um faz o que quer. Mas os vídeos que eu estou pondo no canal, pelo menos, são bem tranquilos e penso que são. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ter o coração realmente disposto a ouvir, prestar atenção, analisar o que escuta e pôr na balança, tá bom? Porque aqui nesse canal a gente tem uma visão das profecias, a gente tem um entendimento. E quanto mais eu estudo, meus irmãos, quanto mais eu busco na palavra, mais isso clareia. Até hoje eu não tive um desvio total daquilo que a gente está pregando aqui. Eu mudei completamente de ideia, mudei completamente o palavreado. As coisas é mais ou menos assim. Lembrando, meu irmão e minha irmã, que o livro de Apocalipse, a Bíblia, tem tanta coisa nas Escrituras que só vão ser reveladas no tempo certo. Não adianta eu, Ana Paula, por exemplo, querer saber quem é o anticristo. Ele é pessoa A, B ou C. Eu posso imaginar, eu posso até olhar alguma coisa por aí no YouTube, eu posso até estudar certos personagens, mas eu decretar que é fulano, ciclano, betano, não tem como, porque a Bíblia diz que nós não veremos o anticristo. E aqui eu já deixo assunto para polêmica, para aqueles que acreditam que nós veremos o anticristo. Então, cada um tem a sua mentalidade, o seu entendimento. No meu entendimento pessoal, eu acredito piamente que nós não veremos esse homem assumir o poder próprio dito. Então não tem como eu afirmar que é fulano, ciclano ou betano. Tem vários candidatos para anticristo no tempo atual. Uma coisa é certa, esse homem já está vivo, ele com certeza já está no meio social, político, mas ele ainda não se manifestou, tá bom? E esse manifestar próprio dito, por exemplo, Donald Trump era escondido até outro dia, se colocou como ele nas eleições e de repente apareceu como personagem no mundo inteiro. Antes dele se candidatar a presidente, ninguém sabia que ele existia, só os americanos que estavam ali no país dele, tinham visto ele num programa de televisão chamado Milionário, né? E ali, então, ele era um personagem conhecido mais ou menos como hoje o Silvio Santos é conhecido no Brasil. Mas quando ele se candidatou a presidente, o mundo inteiro botou os holofotes em cima dele, ele se tornou conhecido. Depois que ele venceu as eleições, hoje ele é visto como ou um dos homens mais poderosos do mundo. Então, assim também será a manifestação do anticristo. Hoje ele está na surdina. Amanhã, um amanhã futuro, ele vai se manifestar em modo que todo mundo vai conhecê-lo e vai saber se fulano é aquele que governa o mundo. Literalmente, ele tem o poder de determinar e decidir tudo. Ele bota novas leis, ele bota novos decretos, ele muda tudo do jeito dele. E todo mundo tem que aceitar, porque ele é o novo governador do mundo inteiro. Então, com essa base na cabeça da gente, a gente consegue
absorver o máximo possível de informações daqui, dali, buscando sempre em Deus a direção, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o comentário todinho do irmão. Do jeito que ele escreveu, eu vou ler esse comentário, é um belo comentário grande. Depois eu vou começar a tentar destrinchar o máximo que eu consigo esse comentário, porque ele colocou 2 ou 3 argumentos diferentes e misturou um pouquinho esses argumentos, então para eu conseguir destrinchar um pouquinho, eu tive que anotar bastante, buscar alguns textos bíblicos, e eu peço aos irmãos que tenham paciência. Se você já está acostumado aí a estudar os assuntos proféticos, eu acredito que você vai gostar muito desse estudo. Se você é novo no canal, nunca viu sobre isso, eu vou te lembrar que se você for nos vídeos passados, você vai ver o título com cada um desses temas, inclusive tem todo o estudo do livro de Apocalipse no canal, você vai lá atrás e vai ver os vídeos carregados, nós temos mais de 500 vídeos no canal. Então não falta estudo, tem que ter paciência e tem que procurar, tá bom? Mas se você tiver uma dúvida, anota no papelzinho a dúvida que você tem e corre lá no canal, busca que você vai encontrar. Qualquer coisa, se ainda assim, né, gerar ainda muito dificuldade, porque nós estamos aqui para ajudar cada um que vem até nós, o canal. Então, se você ainda assim quiser entender mais coisa, quiser perguntar mais coisa, você pode me encontrar também pelo WhatsApp. Eu moro no sul da Itália, você digita 39, você faz 0039 3772 729390, Ana Paula, tá bom? E aí você me procura e aos pouquinhos eu vou te retornando. Peço gentilmente, se você vem me buscar pelo WhatsApp, não me mande flor, mensagens, pequenas mensagens do dia, não me manda textos bíblicos gigantes, não me mande tanta fotografia, vídeos, porque eu não dou conta. Eu não tenho um WhatsApp com 3 pessoas, com 10 pessoas, que é fácil manusear. O meu WhatsApp atualmente tem mais de 100 contatos. Então, se imagina, se todos os 100 contatos me descarrega. Hoje eu vou mandar café com Deus, eu vou mandar foto, eu vou mandar o vídeo, tudo quanto é vídeo que eu vejo, eu descarrego para a irmã Ana Paula. Mensagens, eu vou mandar aquela mensagem de um coração que está levantando um monte de brilho. Aí monta uma... Meus irmãos, tenham paciência comigo, não é que eu não quero ver todas essas coisas, eu realmente não tenho estrutura para ver isso, o meu próprio telefone não aguenta e depois é muita confusão, e nessa confusão eu não consigo depois achar aqueles que estão buscando a mim, conversando comigo, querendo resposta, entendeu? Direto. Então, assim, vira confusão, tá bom? Detalhe, se você puder deixar um arquivo de áudio, é mais fácil para mim, porque eu ponho o fone no ouvido, vou arrumar uma cama, vou limpar uma batata, vou botar uma roupa para secar, vou escutando aquilo que você está querendo entender e aí logo em seguida eu retorno. Depois eu apago tudo para ter espaço no telefone. Então, são algumas recomendações, eu não respondo de uma vez só, tá? É um pouquinho de cada vez, porque senão eu tenho que ficar o dia inteiro no WhatsApp, e aí a família, o marido, a casa, como é que fica, né? Então, são alguns detalhes, eu te peço com muita gentileza, se você entender essas coisas, entre em contato comigo que a gente pode conversar, você deixa a pergunta que você quiser e a gente pode conversar o máximo que puder e o que eu puder fazer para te ajudar. Porque a gente está aqui para fazer isso, caminhar mãos dadas, rumo à esperança que é a salvação, rumo ao céu, rumo a uma vida de paz, a uma vida de plenitude, tá bom? Mas, sem delongas, vamos ler o comentário do irmão. Deixa eu botar aqui meu óculos. O irmão deixou um comentário, eu vou ler do jeito que ele escreveu. Eu não quero que ninguém se sinta confuso, não. Você simplesmente vai ver o comentário como ele foi colocado e daqui eu parto para a discussão do mesmo. Eu tentei destrinchar ele da melhor forma possível. Irmã, esse comentário foi colocado no vídeo Os Últimos Dias Apocalípticos, onde eu falei a ideia desse vídeo, a base, a mensagem que eu também quis passar com muita força é que o livro de Apocalipse não é cronológico, sequencial. Do capítulo 1 acabou, vai pro 2, do 2 acabou, vai pro 3, até chegar lá no último capítulo. Aí tudo que acontece é na ordem exata como está escrito. O Apocalipse não deve ser estudado assim. Eu puxei como argumento o Apocalipse capítulo 3, 4 e 12, porque a maioria dos pastores dizem que a igreja
some do livro de Apocalipse no capítulo 4. Então, a do 12 não tem nada a ver com a igreja. E eles focam nisso e basta. E nesse vídeo eu provei que isso não é bem assim. Entre outros argumentos, a gente falou sobre essas coisas, tá bom? Aí o irmão respondeu para mim aqui o seguinte: irmã, o arrebatamento não só pode acontecer após a ressurreição dos santos, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, e lá em João 6, 39, 40, 44, 54. Jesus diz que a vontade do Pai que o enviou é esta, que ninguém se perca, mas que ele nos ressuscite no último dia, ou seja, irmã, no dia do Senhor. E o mesmo também não só pode acontecer a ressoar da última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que é a sétima trombeta. E se a gente ler o contexto, a sétima trombeta é a volta de Jesus e a destruição do anticristo. Leia Apocalipse 11, 15 e 19. E outra coisa, irmã, Apocalipse não é cronológico. As taças, as trombetas e os selos vão acontecer quase que no mesmo tempo. E o sexto selo e a sétima taça são consequência da sétima trombeta. Tipo, a senhora falou de Apocalipse 12, se a senhora perceber, se é que já não percebeu, esse capítulo 12, no meio, que uma repetição é meio que uma repetição de Êxodo 19, onde o faraó oprimia Israel. Deus liberta Israel com a mão forte e os leva para o deserto com asas de águia. E o faraó envia o exército, mas a terra o engole, como está escrito no Cântico de Moisés. Agora compare com Apocalipse 12 e veja se não é uma repetição da história. Deus está afirmando que fará o mesmo novamente, só que agora com a igreja. Veja. Jacó teve 12 filhos. Desses filhos formaram-se uma grande nação, mas Israel pecou, e as leis de Deus que deveria ter ido para os corações foi para as tábuas de pedra. Então Deus envia Jesus, e Jesus tem para si 12 apóstolos, no qual ele os preparará para que eles possam formar uma grande nação santa. Só que agora, verdadeiramente, as leis do Senhor iriam para o coração dos santos, e esses tornariam-se reino sacerdotal. E a mulher de Apocalipse 12, Israel e o filho Jesus, após o arrebatamento do filho, a mulher agora passa a ser a igreja, que é composta de judeus e gentios. Jacó através da carne gerou 12 filhos, que geraria o Messias. E o Messias tornou para si 12 apóstolos, que geraria filhos espirituais. Antes, filho da carne, agora filhos espirituais. Antes, o filho da carne, não necessitando ser descendentes de sangue de Abraão, mas crendo naquele que me foi enviado para nos tornar filhos de Abraão pela fé. E outra coisa, irmã, desde o princípio a vontade de Deus era que os gentios se salvassem, e por isso ele fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de nação e multidão de nação. Então nós fazemos parte da promessa de Deus. Desde o princípio, Deus não salvou os gentios, só porque os judeus não aceitaram Jesus. E os gentios foram prêmio de consolação. Mas o plano de Deus era exatamente esse, salvar toda a terra e não só uma nação. Fica com Deus, minha irmã. Gosto muito das palavras que você dá, sei que Deus está contigo. Mas tenta abrir os olhos para essas passagens. Meu bem, sabe, se você nota uma coisa, nenhum do apóstolo, nem mesmo Jesus Cristo fala que virá 2 vezes. Esse eu não vi. Que virá 2 vezes, uma secretamente e outra visível. Ele virá uma única vez e será no grande dia do Senhor que foi profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento, deste grande dia, mas nenhum deles falaram de um evento separado. Ok? Deus abençoe. Josué e José. Agora, ok. Lendo o comentário do irmão, tá? Eu vou colocar aqui para os irmãos uma coisa, deixa eu ver se eu consigo. Que eu já perdi, foi tudo. Bom, lendo o comentário do irmão, meus irmãos, eu consegui, né? Eu consegui achar aqui. Peraí. Eu achei aqui um tema para a gente tentar dividir um pouquinho todo esse assunto. Vamos ver se eu consigo manter esse tema. Olha se os irmãos gostam. Bom, meus irmãos, é com carinho, tá? A gente tenta fazer com muito carinho todo esse trabalho, a gente tenta realmente fazer o melhor que pode. Bom, então vamos tentar agora destrinchar esse comentário
porque ele é muito rico, ele traz muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Eu não sei quanto grande vai ficar esse vídeo, mas os irmãos viram que eu achei até uma musiquinha aqui hoje, né? Para tentar colocar qualquer pausa. Então, vamos lá. Olha só, irmão José. Eu tentei, só anotei alguns detalhes aqui do seu comentário, deles eu puxo para o texto de análise, tá bom? Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. O argumento que o irmão usou é: o arrebatamento não pode acontecer após a ressurreição dos santos, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, e lá em João 6, 39, 40, 44, 54. Porque ele alega que Jesus disse que a vontade do Pai que o enviou é esta: que ninguém se perca, mas que ele nos ressuscite no último dia, ou seja, o dia do Senhor. Agora, olha só, meus amados, o que é o dia do Senhor? Tem gente que acha que o dia do Senhor é dia de vingança, e realmente, o dia do Senhor será um dia de vingança, mas o dia do Senhor também será um dia de ira. O dia do Senhor será um dia de vingança para os santos. Por exemplo, quando Satanás foi lá no Jardim do Éden e conseguiu convencer Eva a comer a fruta, ele tomou de Eva, ele tomou de Adão, ele tomou dos homens o direito da vida e os carimbou com a morte. O salário do pecado é a morte. Agora Deus vinga o ser humano na cruz do Calvário com a morte de Jesus, porque quando Jesus morre, ele consegue o direito da vida eterna a todo aquele que nele crê. Então, o dia do Senhor também pode ser chamado de dia da vingança. Essa vingança para conosco é o retomar daquele estado original pelo qual Deus nos criou. Deus, ele criou o homem para viver com o homem, em santidade, em família. A verdadeira família é essa. Mas tem o dia chamado também o dia de ira. O dia do Senhor é o dia da ira. E esse dia, ele vai se completar no final dos tempos. Essa ira que está vindo é uma ira que está profetizada na Bíblia inteira. Deus, várias vezes, ele teve seus dias de ira. Por exemplo, com o povo de Israel, quando ele manda, por exemplo, o povo para a Babilônia, isso foi uma vingança, uma ira, foi Deus acertando a conta com seu povo, mas Deus, ele deixou um remanescente, depois eles reconstruíram e começou toda a história de novo. Mas tem vindo aí essa história em torno de, se a gente olhar da hoje para trás, né, desde que Israel foi formada, nós estamos numa média aí já de 4.000 anos de Deus trabalhando o ser humano, o homem na terra. Mas está vindo um dia de ira, um dia chamado Dia do Senhor, que eu vou provar aqui agora lendo os textos bíblicos, que será um dia de dor, não de graça, não de bênção, não de alegria. Então, olha só, eu comecei a puxar algumas observações, porque vai ser um pouquinho difícil tentar destrinchar todo o comentário que o irmão colocou, tá bom? Mas olha só, o Dia do Senhor. Se você vai lá ver alguns textos, eu coloquei aqui os textos, por exemplo, em Amós, capítulo 5, versículo 18, diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia, o dia do Senhor? Será trevas e não de luz. Depois tem um outro texto que está lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 14, que também fala do dia do Senhor, tá bom? Ele diz o seguinte: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. E um outro texto que também nós temos falando sobre o dia da ira do Senhor está lá em Joel, capítulo 1, versículo 15, que diz: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então aqui a gente já vê
que o tal do dia do Senhor não é um dia de paz, não é um dia de alegria, não é um dia de graça, mas esse dia do Senhor é um dia de ira, é um dia de juízo, é um dia de lavar a roupa suja. Mas vamos tentar fazer isso por parte, para eu não me confundir aqui, porque eu quero realmente procurar responder com calma tudo que o irmãozinho colocou lá, para não deixar confusão, inclusive para quem lê o comentário, tá bom? Então, sabe, o irmão fala o seguinte, a irmã, que a trombeta que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17, é a chamada última trombeta. E ele puxa também lá em João 6,39, dizendo que ela também é a última trombeta. Agora, vamos ver se realmente, pelo que o texto diz, seria possível essas serem a tal última trombeta e ser ainda chamada trombeta de Deus. Eu quero começar, agora eu vou começar a ter problema aqui, que é quando eu começo a procurar na Bíblia tudo que eu marquei, mas vamos lá em 1 Tessalonicenses do 4 ao 16. Vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses do 4 ao 16. Aliás, espera aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, aliás, o irmão ele cita 1 Tessalonicenses 4,16. Então vamos só ler 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Acabou aí, ok? Se a gente para aí, a gente vai ter esse entendimento. Agora, se a gente, meu irmão e minha irmã querida que está aí, formos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 até o versículo 18. Vamos ler com calma o que esse texto diz. Vamos pegar todo o contexto que está aí, tá bom? Olha só. O apóstolo Paulo, ele vira e fala assim, irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, àqueles que morreram no tempo do apóstolo Paulo, em que tinha muita perseguição, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo e ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Detalhe, o irmão, no final do comentário, ele diz que não existem duas vindas de Jesus na terra, que existe uma vinda só. Meu irmão, meu querido, você aí já está equivocado. Existe duas vindas físicas de Jesus com os pés no planeta Terra, sim. Uma já aconteceu há 2000 anos atrás, quando ele nasceu, e ele viveu aqui por 33 anos. A segunda vinda de Jesus vai ser no final da grande tribulação, em que ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que esse monte vai fender-se em duas partes. E ali ele vai vir com a miríade dos seus santos. E ali ele vai guerrear, ele vai vencer os seus inimigos. E então ele abre o império, né, o reino milenar nesse mundo. Então, automaticamente existem duas vindas físicas de Jesus Cristo na Terra. Uma já aconteceu quando ele nasceu, e quando ele veio a primeira vez, ele veio para os judeus. Os judeus o negaram, eles não quiseram. Essa é a frase que é dita, que o judeu não quis Jesus. Ele mesmo chega no final, no momento, no monte, ele olha para Jerusalém chorando e ele fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas você não me quis, né? E os judeus o crucificaram. Ponto e basta, é dito que acabou ali. Mas vamos prestar atenção, meus irmãos. Não é que todos os judeus negaram a Jesus.
A maior igreja que teve foi a igreja messiânica judaica no início dos tempos, porque teve os apóstolos que eram judeus. Jesus, ele pregou, olha, o negócio é tão sério aqui, que o próprio apóstolo Paulo, ele vem depois que Jesus morreu. Antes da morte, crucificação, ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo, ele era o quê? Um perseguidor da igreja. E que igreja era essa que ele perseguia, que ele matava, que ele corria atrás? E ele mesmo admite isso em todo o tempo. Era uma igreja judaica. Era uma igreja que foi fundada pelos apóstolos Pedro, João, apóstolos como Mateus. Todos eram judeus e todos estavam no meio de um povo judeu. Jesus, ele pregava nas sinagogas e ali o evangelho cresceu. Então, a primeira igreja, quando o Espírito Santo batizou com línguas de fogo nos 50 dias depois, ali no Pentecostes, ali só tinha praticamente judeu. E eles foram fazer o chamado Ide, e eles espalharam-se pelas terras judias, eles falavam com judeus. O negócio é tão sério, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que quando eles foram batizados com a língua de fogo, tinha só judeu, e eles comentaram o seguinte: nós somos judeus, mas esse apóstolo, esse que foi batizado, está falando a nossa língua da nossa terra que nós nascemos. Quer dizer, o judeu que foi exilado, por exemplo, para um país que falava a língua árabe, e ele estava ali na festa, né, no dia da festa, das festas do Senhor, ele foi ali para Jerusalém para celebrar, ele viu um apóstolo ali falando na língua árabe. E ele olhava e ficava espantado, porque esse que falava tão perfeitamente que ele falava, era como se esse nasceu na mesma cidade do que eu, porque fala até o dialeto. Então a primeira igreja, a igreja que nasceu, foi judia, 100%. Depois é que ela foi para os gentios, através do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, mas até ele era judeu. E ele tentou pregar para judeus. A Bíblia, se você vai ler lá, acho que é em Lucas, não sei onde é que você tem que ler isso, ou até nos Atos, sei lá. Mas a palavra de Deus diz, não é em Lucas não, mas nos livros, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele diz um momento que ele foi para os judeus. E os judeus não quiseram. Então ele foi pregar para os gentios, porque o ministério dele era esse. Então não adianta a gente falar que Cristo, quando veio na terra, ele foi renegado por todos os judeus. Não. Inclusive no Velho Testamento tem um momento que o próprio Davi deixa um salmo. E ele fala naquele salmo que ele iria ver o Messias, ele iria ver o filho da promessa. Isaías começa a citar a crucificação de Cristo, chama ele de homem de dores, que foi renegado, foi rejeitado. Então, a gente vê que existe um povo judeu, 100% judeu, que não negou a Cristo. O próprio João Batista veio antes dele, veio para anunciar, era judeu. Então você vê, meus irmãos, várias pessoas ali naquele tempo que aceitaram Cristo na vida delas. Muitos morreram em arenas, muitos foram perseguidos. Teve inclusive sacerdotes, sabe, gente ali do alto clã, né, dos escribas, que também aceitaram a Jesus. Teve um sumo sacerdote, eu não sei se ele é sumo sacerdote ou sacerdote, que o sonho dele era ver Jesus. Depois ele diz, depois que eu ver o Messias eu posso morrer. E ele vê Jesus menino, entrando no templo, quando era criança. E aí ele fala, agora eu posso descansar. Então, meus irmãos, olha só, Jesus veio para os judeus, entre parênteses, não aceitaram, a maioria, o povão, mas teve muitos ali que olharam para ele, reconheceram que ele era o Messias e o aceitaram. E detalhe, a igreja, como é conhecida no dia de hoje, os santos de hoje, 2000 anos depois, ou até mais, ela nasceu desse povo judeu que aceitou Jesus no início. Veio dos apóstolos, veio desse povo, a Bíblia veio, e hoje nós somos o quê? Nós somos a geração que Abraão viu, mas como as estrelas do céu. Porque eu tenho que tomar cuidado aqui para não passar o carro na frente dos bois, mas que a gente já está no argumento, pode ser que na hora que aparecer que eu corto do tudo um segundo argumento, do comentário.
Quando Abraão recebeu a promessa, Deus fala para ele o seguinte: você consegue contar as estrelas do céu? Abraão fala, não. E logo em seguida Deus fala, você consegue contar os grãos de areia do mar? Né? Parece que ele pegou ali da praia, sei lá. Você consegue contar? Não. E aí Deus fala, eu vou te dar uma geração mais numerosa do que as estrelas do céu, ou tão numerosa quanto, e mais numerosa ou tão numerosa quanto que a areia do mar. Você vê 2 gerações sendo entregues por pai Abraão. Uma geração celestial e uma geração terrena. E se você lê o Velho Testamento, você vê todo o Velho Testamento cheio de promessa para o povo judeu na terra. Prosperidade, vocês vão herdar a terra. Inclusive eu vou terminar aqui lendo Zacarias. Então você vai ver que Deus ele tem uma promessa especial para o povo judeu na terra. Eles vão herdar a terra, Jerusalém eterna. A gente vai ler isso daqui a pouco. Eu não quero complicar nem a minha cabeça, nem o que eu estou querendo falar aqui com os irmãos. E vemos uma geração celestial. A geração celestial ela é formada pela igreja de Cristo e pelos santos da grande tribulação. Então é herança celestial, é onde Deus nos leva. Ele fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. A palavra de Deus nos chama de peregrinos nessa terra. Ele fala que a nossa pátria é a celestial. Jesus ele disse, estou indo preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então são 2 gerações, meus amados. Não tem como confundir. Tem uma promessa na terra para um povo da terra. A terra vai ser eterna. E tem uma promessa para um povo do céu. Amém? Nós vamos ler isso tudo aqui hoje. Não precisam preocupar, tá bom? Então, Jesus, ele vem 2 vezes na terra. A primeira vez ele nasceu. A segunda ele vem lá no Monte das Oliveiras. E aí o irmão tá certo. Só que, meu querido, se você ler esse argumento que você colocou aqui, do livro, ele colocou, eu já perdi a folha, 1 Tessalonicenses 4,16, e se limitar só ao versículo 16, fica claro que ele vai ressuscitar todo mundo no último dia. Mas se você ler todo o contexto, você vai ver claramente detalhes como: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E se você vai lá na 7ª trombeta, lá do livro de Apocalipse, não está escrita trombeta de Deus, está escrito trombeta do anjo. Então existem trombetas diversas, pelo que a Bíblia diz, eu não estou falando da minha cabeça, eu estou lendo a Bíblia. E descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, como é a última ressurreição aqui, como ele está dizendo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. E aí vem a pergunta: para no encontro com o Senhor nos ares. Aqui fala 2 coisas, que nós vamos subir entre as nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Ora, se a gente vai encontrar com o Senhor nos ares, é porque ele não vai pisar na terra nesse evento em particular. Por que a Bíblia fala que então a gente encontraria com ele nos ares aqui, e lá na frente Apocalipse fala que ele pisa no Monte das Oliveiras com milhares dos seus santos? Não tem como encaixar as 2 coisas em um argumento só. A gente tem que, por força, separar os 2 argumentos. O primeiro argumento, nós vamos encontrar com ele nos ares. Primeiro, aqueles que morreram em Cristo. Depois, nós, os que estivermos vivos. E aqui a gente vê a formação da igreja de Cristo sendo glorificada, que é aonde bate com o 2º texto que o irmão deixou para mim aqui, que eu vou lá buscar ele no livro de... Aqui tem que ter paciência comigo, lá em João 6,39, é isso? Acho que é isso mesmo. João 6,39. Vamos lá. João 6,39. Eu vou buscar o texto aqui. Às vezes a gente fica com a confusão. Não. 1 Coríntios 15,16. Menos mal que eu achei. Olha só. O irmão deixou esse argumento aqui de 1 Coríntios 15,16. Olha só. Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu, Paulo, vos digo um mistério. Mistério.
Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Aí ele chama ela de última trombeta, mas aqui ele não diz que é de anjo, que é de Deus. Ele fala a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele continua: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O irmão levou um argumento aqui, ele disse que o povo de Israel, eles tinham que ter recebido a lei nas tábuas do seu coração, mas eles não aceitaram a lei no seu coração, então elas foram para as tábuas. Mas a lei de Moisés, essa lei que foi dada no Monte Sinai a Moisés, é a lei que revela o pecado. Inclusive o próprio apóstolo diz que aquele que quer viver pela lei tem que ser impecável. Não adianta respeitar todos os preceitos da lei e errar em um. Porque a lei revela o pecado no homem. E Cristo, ele veio e ele trouxe uma nova aliança, a aliança da fé. É o pacto do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então a lei para os gentios, ela não é de ser seguida, porque ela se dilui em outros conceitos. E aqui ele fala: a força do pecado é a lei. O próprio apóstolo Paulo fala que a lei revela o pecado, porque se aquilo que está escrito na lei não fosse escrito, ele não quer saber que era pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe a graça. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Presta atenção, eu posso ligar esse texto de 1 Coríntios 15, do 50 até o 58, tranquilamente com 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 13 ao 18, que é o arrebatamento. Porque esses textos falam que vai ter uma transformação. E detalhe, 1 Coríntios 15, 50 até o 58, ele explica por que o corpo dos santos serão transformados. E ele diz que o que é corruptível não pode herdar o céu. Então tem que ser transformado em incorruptível. Ele fala aqui: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Agora, olha só. Então aqui a gente vê que tem uma diferença. Mas o comentário aqui, o irmão está falando que essa trombeta aqui do livro de 1 Coríntios é a chamada sétima trombeta. Ela é a sétima trombeta lá de Apocalipse. Vamos ler sobre a sétima trombeta de Apocalipse? Eu vou lá nela. Olha aqui. Eu anotei tudo aqui tentando dar uma sequência, mas aqui eu já nem sei se eu vou seguir essa sequência, né? Deixa Deus guiar. Olha só, deixa eu achar a sétima trombeta. Trombeta, cadê a bendita sétima trombeta? É a sétima trombeta. Eu vou ler de novo sobre a sétima trombeta. Vamos prestar atenção. O que é a sétima trombeta? O sétimo anjo tocou a trombeta. Eu quero antes revelar uma coisa. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 8, do 1 ao 2. Vamos lá. Agora a gente está em Apocalipse, capítulo 11, do 15 até o 19, quando fala somente sobre a sétima trombeta, do anjo tocando essa trombeta. O irmão e muitos dizem que essa chamada sétima trombeta é a última trombeta onde as pessoas serão arrebatadas e os mortos serão ressuscitados. Esse é o argumento que se usa.
Só que a palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 4, que a trombeta que é soada é a trombeta de Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios diz que é a última trombeta, mas está se referindo ao evento do arrebatamento. E lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo reforça esse argumento, mas ele chama essa trombeta, que também é a última trombeta, de trombeta de Deus. Agora, cá em Apocalipse, falando sobre a sétima trombeta, que se a gente for pela ordem de soar trombetas, a sétima é a última. Vamos ver se essa trombeta aqui, que está na sequência das outras 6, é a trombeta de Deus ou não. Para ver qual é essa trombeta, a gente vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, do 1 ao 2. Vamos prestar atenção. O capítulo 8, ele se refere ao 7º selo. Os 7 anjos com as suas trombetas. Olha só o título. O 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Então, o 7º selo, ele está referindo, ele está abrindo a temporada das trombetas. Mas vamos prestar atenção. 1 e 2. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, o cordeiro, Jesus Cristo, ele abre o chamado 7º selo. E aí tem silêncio no céu, cerca de meia hora. Versículo 2. Então, João, o apóstolo João, que estava no céu em espírito, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. A trombeta que é tocada como 7ª trombeta é uma dessas 7 trombetas que foi dada para um anjo. Tanto é que começa: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo de mistura com sangue, etc, etc. O segundo anjo tocou a trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e etc, etc. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, e etc, etc. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e etc, etc, e foi aberto o poço do abismo. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, e blá, 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 blá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar também o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, se a gente lê desse modo, a gente vê então que no mínimo surge uma dúvida. Se lá em Coríntios, né, 1 Coríntios que a gente leu lá, porque é muita anotação aqui. Se lá, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, que fala da última trombeta, se lá em 1 Tessalonicenses 4,16 fala a trombeta de Deus, e Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 e 2, fala a trombeta que foi dada para o anjo, né? Fala tanto de trombeta,
Eu posso dizer que essa seria uma trombeta específica e ela vai ser soada no último momento? Aí vem uma outra dúvida, vem uma outra questão. Se essa trombeta é a 7ª trombeta e ela é tocada e ela é verdadeiramente a chamada última trombeta, por que depois dela começam os eventos das taças? E se você lê sobre as taças, você vê que quem recebeu os flagelos no final vai morrendo e não se arrepende. Morre mordendo a língua, blasfema contra Deus. Você vê então até que chega no último flagelo, quando o próprio Jesus desce do céu, montado num cavalo branco, com uma multidão e miríades de seus santos. Eu não posso dizer que esses santos são anjos, porque lá em Apocalipse a palavra diz que nós vamos governar com ele com cetro de ferro. A gente já desce montado no cavalo branco, está falando lá no mesmo capítulo que fala quando ele desce com a miríades, né? Diz que eles são vestidos de linho finíssimo e branco, mas um pouquinho antes fala que a noiva recebeu vestes brancas, os santos, né, da noiva. Então eles mesmos descem com Cristo. Então, como que pode a gente subir e descer no mesmo tempo? E para quê? Para quê que isso aconteceria? Então fica tanta coisa confusa se eu olho por essa ótica. Fica muita coisa confusa. Mas um dos maiores argumentos que eu pego aqui é, se lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a palavra diz que a trombeta é soada, a trombeta de Deus é soada, os que estão mortos ressuscitam. Então você vê ali um ressuscitar de mortos, tá bom? E logo depois, no mesmo momento, os que estão vivos vão subir ao céu por entre as nuvens e encontram com Cristo nos ares. A gente vê que o negócio da trombeta aqui não pode ser a mesma trombeta. Simplesmente por esses argumentos. Senão eu tenho que riscar esse pedaço de Tessalonicenses capítulo 4. Eu tenho que riscar. Por que eu vou subir entre as nuvens? Se a Bíblia fala que ele no final desce na terra, a segunda vinda, ela é literal. Ele realmente põe o pé no Monte das Oliveiras. E esse se fende pela metade. Se ele desce no Monte das Oliveiras, por que em Tessalonicenses 4 um povo sobe entre as nuvens? Que balanço eu posso achar aqui para dizer então que esse evento não existe? Que o arrebatamento, que esse evento é secreto, o evento secreto é mentira. Se eu vou dizer que esse evento secreto não existe, eu tenho que riscar da minha Bíblia esse pequeno texto que diz que a gente vai subir por entre as nuvens e encontrar com ele nos ares. Quer dizer, a gente sobe para descer, mas se a gente encontra com ele nos ares e depois fala que ele está no Monte das Oliveiras, não tem sentido. Eu não consigo achar um sentido aqui. Então, eu, Ana Paula, acredito que a 7ª trombeta de Apocalipse é uma trombeta diversa dessa chamada trombeta de Deus e dessa chamada última trombeta, lá em 1 Coríntios, e a trombeta de Deus. Eu acredito que elas são a mesma. É uma última trombeta, é a última chamada, é a chamada da meia-noite. Eu até ligaria esse entendimento ao texto lá, ao texto da parábola das 10 virgens. Porque a gente vê o momento em que uma porta é aberta. 5 entram, 5 ficam e não entram mais, porque ele diz, eu não vos conheço. Essas virgens, elas vêm porque elas ouvem o chamado. Eis o noivo, eis o noivo. E toda aquela que estava preparada com azeite na garrafa, ela entrou para as bodas do Cordeiro. Quer dizer, então quando vai acontecer esse evento, você vê os convidados entrando já. Alguns convidados, você vê as damas da noiva entrando para o evento. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Eu acredito que esse evento, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, quer dizer então que é o momento do chamado para entrar para a porta que estará aberta no céu. Mas aqui, meus irmãos, vamos tentar ficar dentro do argumento do irmão,
Porque quando é muita coisa a gente acaba se confundindo, eu não quero confundir a cabeça de ninguém. Então aqui eu falei até agora do evento do arrebatamento, falei também do dia do Senhor e falei também da trombeta. Agora a gente tem que entrar aqui em Apocalipse capítulo 12, onde ele diz que é uma repetição de Êxodo 19. Olha só, eu vou fazer uma pequena pausa para que a gente não se confunda aqui. Deixa eu ver se a gente consegue fazer essa pequena pausa, tá? E aí a gente retoma. Fiz a pequena pausa, meus irmãos. Fiz a pequena pausa, porque aí no vídeo você mesmo pode pôr a pausa se você quiser. O segundo assunto, eu acho que no final eu vou conseguir englobar um resumão. Bom, acho que no final a gente vai clareando isso mais, tá bom? O segundo assunto que o irmão coloca é que Apocalipse 12 é uma repetição de Êxodo capítulo 19. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei esses argumentos aqui para responder. Ok. Apocalipse 12 é uma repetição de Êxodo 19, onde o faraó oprimia a Israel e Deus liberta Israel e os leva para o deserto, com asas de águia. O faraó envia um exército, para tentar perseguir o povo, e aí a terra engole esse exército. E o argumento do irmão é que Deus fará o mesmo com a igreja. Detalhe. Não querendo ser radical em detalhes, mas não foi a terra que engoliu o exército do faraó no livro de Êxodo, mas foi o mar vermelho que se abriu, o povo passou, veio o exército dentro e o mar engoliu. Então não foi a terra que engoliu o exército próprio dito, mas foi a água, foi o mar. Mas ok, Jacó teve 12 filhos, que geraram as 12 tribos de Israel. Inclusive eu estou ouvindo isso com meus filhos ainda em Gênesis, quando Jacó tem seus 12 filhos e ele volta para a terra de Isaac, seu pai, se reencontra com seu irmão Esaú e etc. Ainda estou ali com meus meninos. Então ele teve 12 filhos. O último foi José, não é isso? Não. Teve José, depois teve um mais pequenininho, que eu esqueci o nome dele, que substitui José, porque naquela ideia ali, Depois ele se reencontra, enfim. Esses tomaram uma grande nação, se tornaram uma grande nação, mas eles realmente pecaram, as leis deixadas por Deus, e eles foram colocar no seu coração pecado. E aí foi dito, então Deus, ele envia Jesus e ele tem 12 apóstolos, no qual ele prepara que estes formem para si uma grande nação santa, de modo que agora as leis do Senhor vão para os corações dos santos, e esse se torne o reino sacerdotal. Argumenta que desde o início o plano de Deus era salvar todo o mundo. Por isso ele fez a promessa a Abraão que ele seria o pai da multidão de todos os povos. Olha só, a Bíblia diz que sim, a vontade de Deus o Pai, é que nenhum homem se perca. Mas, meu querido e minha querida irmã, se eu, Ana Paula, ou você taxar esse texto e achar que Deus, ele não quer que ninguém se perca, então ele não vai deixar que se perca nenhum ser humano na terra, a gente aqui já cai muito feio, porque a gente sabe que existe o inferno. Se eu, Ana Paula, acreditar em João capítulo 6, 39 a 40, aqui eu acho que eu já entrei com o contexto todo, mas olha só, João capítulo 6, eu vou ler aqui, 39 a 40, que foi o texto que o irmão usou, tá bom? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Presta atenção, esse é o argumento. Vou ler de novo, 39. Isso é Jesus falando, João relatando o que Jesus disse. Jesus disse, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Se a gente foca só nesse argumento, a gente entende, então, que no chamado último dia, e quando nós escutamos a expressão último dia é o último dia. É o dia que o Senhor vai botar o pé na terra. Depois de tudo que vai acontecer, vai chegar o último dia, Deus vai ressuscitar todo mundo. Mas a gente aqui começa a prestar atenção. Será que todos os seres humanos da terra vão ser salvos?
Porque se eu pego só esse pedacinho aqui, eu radicalizo para esse entendimento, que no último dia Deus ressuscita todo mundo, porque a vontade dele era que nenhum se perdesse. Mas agora vamos ler esse texto direito? Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Eu vou pegar lá do 38 um pouquinho antes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, Jesus falando, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Até aqui tudo bem, mas aí entra uma pequena frasezinha entre ela. De todos os que me deu. Uau! De todos os que me deu, eu não perca nenhum. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui, gente, é uma pregação inteira. Vamos prestar atenção. Eu, Ana Paula, tenho um pacote de bala. Tem 1000 balas dentro desse saco. Só que eu pego você, chamo, vem cá. Eu vou te dar dessas 1000 balas que eu tenho. Tem gosto de morango, tem gosto de laranja, tem limão, tem etc, etc. Eu vou te dar 300 balas, ok? Eu vou lá, encho a mão, vou tirando as balas do jeito que eu quero. Eu te dou para você 300 balas. Eu vou virar para você e falar, eu te dei 300 balas, você não perde nenhuma. E você, ciumento daquelas balas, fala, nenhuma bala que a Ana Paula me deu eu vou deixar perder. Meus irmãos, isso é uma primeira base desse entendimento. Deus Pai, Ele deu um número de pessoas para Jesus. E Ele fala que Jesus, Ele morre na cruz. Mas tem uma frase, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E ele fala também, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Pai me deu. E aqui eu entraria naquele estudo da pré-eleição, né? Da eleição de Deus para com os santos. E aqui eu teria que achar o texto e aqui dessa conversa aí da eleição de Deus, né? Eleição dos santos. Mas basicamente a eleição de Deus, ela vem para, primeiro, aquele que crê. Aquele que crê se arrepende. Aquele que se arrepende pede perdão e pede a Deus que seja, a Jesus, né? Que seja Senhor e Salvador da vida dele. E depois essa pessoa começa a seguir a Jesus. Ontem eu coloquei um vídeo muito bacana, o servo da orelha furada, que foi um pedido de um dos nossos amados irmãos aqui do YouTube. Eu ouvi esse vídeo, já queria estar ouvindo ele, aí eu aproveitei e falei, não, vamos aproveitar que o irmão me lembrou, vou ouvir. E se eu gostar, eu ponho no canal. E eu coloquei esse vídeo, né? Ele fala do servo da orelha furada, que antigamente, lá no povo judeu, lá no meio da comunidade deles, eles tinham os escravos. Deus não queria que ninguém fosse escravo de ninguém. Absolutamente não, mas acontecia. Então Deus, ele estabeleceu uma organização para esse sistema. Alguém vai ser escravo de alguém? Ok. Então, a lei dizia que a pessoa só podia ser escrava por 6 anos. Uma vez que ela é escrava por 6 anos, acabava o 6º ano, aquele escravo tinha direito de ser liberado daquele senhor. Só que aquele escravo, muitos deles, quando chegava o 6º ano, falavam, eu não quero me separar do senhor, porque gostava, virava, né, uma amizade, uma vida gostosa ali, talvez o cara fazia família, conseguia construir casa, trabalhava para o seu patrão, então ele simplesmente não queria mais abandonar o seu senhor. Então o que ele fazia? Eles iam em praça pública, diante dos líderes ali da comunidade, e ali se fazia um decreto, e aquele escravo confessava diante daqueles demais líderes que ele não queria ser liberto do seu senhor, ele queria ficar com o seu senhor para sempre. Então eles furavam a orelha daquela pessoa, deixavam uma marca. Então onde você ia ali naquelas comunidades e via uma pessoa, um homem, uma mulher com a orelha furada, era porque ele era escravo, mas ele escolheu ficar para sempre servindo o seu senhor e não poderia mais ser vendido ou ser livre. Só que a diferença desse escravo é que ele então passava a ser servo.
Aquele seu senhor já não precisava mais comandá-lo, ficar na frente dele enquanto eles caminhavam com medo dele fugir. Mas ele seguia o seu senhor aonde o seu senhor fosse. Então, o pastor, o querido pastor, ele deixou esse estudo, e foi um estudo muito legal, porque chega num momento que Deus ele nos compra com o sangue de Jesus, então nós somos comprados para sermos chamados escravos de Cristo. Para não ser falado de modo escravo pesado, a gente então é chamado de servos, ok? Só que depois de um tempo da nossa caminhada, é como se Deus virasse para a gente e falasse: você está livre, você não precisa mais me obedecer, me seguir à força. Né? E é onde a pessoa escolhe: eu quero voltar para o mundo ou eu quero continuar seguindo o meu Senhor? E ali então a gente passa a seguir a Deus por amor. Ele não fica rodeando a gente falando não pode pecar, não pode isso, não pode aquilo, não. Você já vive, flui essas coisas na sua vida. Você deseja seguir o seu Senhor e nada que Ele ensina para nós ou nos pede se torna como duro, difícil demais para a gente serve o Senhor com alegria, tá? Então isso cai direitinho aqui. Deus, sim, ele não se compadece, ele não se alegra na morte do ímpio, meus irmãos. Tem escrito isso na Bíblia, que Deus ele não se alegra na morte do ímpio, mas Deus é Deus de justiça. Se o ser humano que nasceu, ele escolhe o Senhor Jesus, ele então pertence a Jesus. Mas se ele escolhe servir a sua própria carne, as suas próprias concupiscências, ele passa a ser servo, escravo do diabo. E se ele não quiser largar essas coisas, ele vai até o fim sendo servo do diabo, filho do diabo, e morre e vai para o inferno. Então não tem como no último dia Deus ressuscitar aqueles que escolheram servir ao diabo e à sua própria carne. Então Deus, na sua pré-eleição, na sua sabedoria, ele escreveu o nome das pessoas no livro da vida. Todos os seres humanos puros, como Adão, né, geneticamente falando, todo ser humano puro, limpo, humanamente, como a imagem e semelhança de Deus, teve o nome escrito no livro da vida. Mas mano a mano que muitos foram vivendo suas vidas, foram escolhendo as suas próprias concupiscências, os seus nomes foram sendo riscados do livro da vida. Aí o que acontece? No dia em que o Senhor for julgar os homens, vai abrir o livro da vida. Se o nome daquela pessoa não for encontrado, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Então, esse texto de João, capítulo 6 aqui, não pode ser entendido ao pé da letra aqui, acabou. Todo mundo vai ressuscitar no último dia. Mas se você estuda a história da igreja, dos santos da grande tribulação e toda a história da humanidade, você vai ver um período. Começa com os patriarcas, começa com os heróis da fé, começa com Adão. Teve quem morreu salvo, quem morreu perdido, quem foi para o seio de Abraão e quem foi para o inferno. Por exemplo, você vê Caim e você vê Abel. Caim matou Abel e Caim era rebelde. A Bíblia não continua falando da genealogia de Caim e conta a história dele até que sabe o quê? E descansou com Deus. Chega um momento que para de falar de Caim. E você vê vários personagens na Bíblia que Deus ele não vai contando a genealogia, a história. Não, tem um momento que para radicalmente de falar de certos personagens e diz, e morreu. Mas todos aqueles que amavam e serviam a Deus, Deus ele fala da genealogia até chegar num ponto que ele fala e descansou. É o exemplo de Davi, e descansou, e descansou. Agora, esses aqui, eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Eles são os mortos que vão fazer parte dessa leva dos mortos que vão ressuscitar no dia do arrebatamento, que está lá, né, em 1 Tessalonicenses 4,16. Ao soar dessa última trombeta, a trombeta de Deus. E junto com eles vão ressuscitar os santos que morreram da igreja, desde o primórdio, desde o início da igreja. Há 2000 anos atrás, os primeiros cristãos judeus e depois os próximos cristãos gentios, até os cristãos atuais, vão ressuscitar. Só que todos nós vamos receber um título ali no céu. Os patriarcas que morreram fora de Cristo, antes de nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, tem um estudo que diz que eles não fazem parte da noiva de Cristo.
porque eles eram os heróis da fé, os patriarcas, eles vieram do Velho Testamento. Então eles fazem parte, isso é um estudo, eu estou só recontando, tá? Eu não estou afirmando nada aqui. Mas pelo estudo, que é um estudo muito bom, dá a entender que eles fazem parte dos convidados do casamento do Cordeiro. Você vê também depois os santos que morreram crendo em Cristo, quer dizer, eles não seguiram lei, eles seguiram a Cristo. E eles morrem e ressuscitam como noiva de Cristo. Só que depois desse evento, você vê que continua a história não para ali no arrebatamento que está ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Você vê que continua a chamada grande tribulação e a tribulação, que é um evento composto de 7 anos. E você vê claramente a morte dos santos da grande tribulação. Eles não aceitaram a morte, a marca da besta, e foram decapitados por causa disso. E aí a Bíblia fala que eles recebem vestes brancas e raminhos de palmeira nas suas mãos e vão governar com Cristo por 1000 anos. Ponto e basta, não fala mais nada deles. São aqueles que não creram, não tiveram óleo, não buscaram a Deus. Eles ficam para a grande tribulação para serem pisados no largar da ira e são chamados de uvas. É a última colheita e eles vão morrer. Só que nesse meio tempo, são 7 anos, a igreja já está lá no céu, nas bodas. Não tem como sair dessa linha. E eles vão morrer também e vão ressuscitar. Então, a ressurreição dos mortos, eu, Ana Paula, particularmente, quando eu vejo todos esses eventos, eu acredito que ela vai acontecendo várias vezes, nas levas. A leva da ressurreição da igreja, dos mortos que fazem parte da igreja e dos patriarcas, dos heróis da fé. Eles ressuscitam e eles compõem o quadro Igreja de Cristo e os patriarcas, quer dizer, eles têm galardões. Eles têm galardões que muitas das vezes a igreja não vai ter. É uma coisa que é mistério de Deus, meus irmãos. Mas creiam, Moisés, Abraão, Davi, Daniel, Isaías, Jeremias. Gente, esse povo é forte, eles vão ser famosos no céu. E eles vão ser muito próximos de Deus, amigos de Deus. Depois vem a igreja, que morreu por Cristo, os mártires, aqueles que simplesmente morreram porque envelheceram numa enfermidade ou num acidente, mas creram em Cristo. Cada um tem o seu nível de obra, de fé, e cada um vai receber o seu galardão, que é o que está lá na 7ª trombeta. Sim, é o que está descrevendo lá na 7ª trombeta. Que se a gente for ler a 7ª trombeta, a palavra de Deus fala claramente. Olha só, deixa eu voltar aqui na 7ª trombeta. Olha lá o que fala nela, olha. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Esses mortos aqui são os mortos que serão julgados no trono branco. É onde você vai lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20. Que fala do grande trono, para também, meus irmãos, nesse período se dá galardão aos teus servos, os profetas. Quem são os profetas? Até João Batista do Velho Testamento. Eles vão receber os galardões aos santos e aos que não e aos que temem o teu nome. E aqui está os santos da grande tribulação, a igreja do Cordeiro, e os profetas, os patriarcas, todo esse... Aqui Deus ele vai dar galardão. Aqui a gente vê quem vai viver na eternidade com Deus. E tanto pequenos como os grandes. E para destruir os que destroem a terra. Olha o título. E para destruir. São eventos que ainda não aconteceram. Mas então eu posso chamar a 7ª trombeta de um decreto. A 7ª trombeta ela é vista como um decreto. E aqui eu não posso pegar o Apocalipse capítulo 12 e excluir Israel de Apocalipse capítulo 12, como foi sugerido, argumentando que como Israel não aceitou as leis no coração, eles julgaram isso numa tábua, Deus veio então, julgou 12 profetas, e dali profetas não apóstolos, e dali então nasce a igreja e nós somos a nova Israel. Porque aqui o pós-tribulacionista, ele simplesmente vai absorvendo todo esse raciocínio aqui, chega num ponto que o pós-tribulacionista ele tem que excluir Israel da história e vir um antissemita.
Aí, para não dizer que ele é um antissemita 100%, ele diz, não, Israel está no meio da grande tribulação e está junto com a igreja. Então, o judeu na grande tribulação, ele não é visto por Deus como um judeu, mas ele é visto como um gentio qualquer, todo mundo a mesma coisa. Ali é Jesus para frente. Mas então, vamos ler comigo Zacarias. E agora eu vou ler o texto aqui de Zacarias, deixa eu achar, capítulo 14. Do 1 ao 15, vamos ver se realmente Israel, na grande tribulação, poderia ser tratada como um povo qualquer, um povo normal de todas as nações? E Zacarias aqui vai mostrar muito bem para a gente essas divisões. Então, Zacarias 14, do 1 ao 15, eu vou ler aqui. Aliás, eu vou ler até mais depois aqui, quase, mas vamos lá. Zacarias capítulo 14, o título na minha Bíblia é O Juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Aí começa: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Aqui é o milênio, meus amados. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e Arrimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel, até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecerá-se-lhão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas a Jerusalém: ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. É uma explosão de qualquer coisa atômica. A glória futura da cidade de Deus. Aqui eu começo a ler então, e Zacarias, eu vou para o 16, eu continuo lendo. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, todos os que restarem
de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então aqui você já vê a junção dos demais nações da terra. Até o versículo 15 do capítulo 14, você vê tudo relacionado com Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Agora aqui do 16 em diante, você vê aqueles povos das nações que sobrarem vivos vão ter que vir adorar o Senhor em Jerusalém. Aí fala da praga, da falta da chuva. Este será o castigo dos egípcios, o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Lembra que Jesus entrou no templo e ficou irado, saiu quebrando tudo porque o povo estava vendendo lá dentro? Então, amados, será que Israel vai ser dizimado na grande tribulação? Será que Apocalipse 12, então, eu posso simplesmente anular Israel do mapa e falar que ele tem que ser tratado como os demais? Leia de novo Zacarias capítulo 14. Mas a gente continua. Agora eu vou lá em Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Vamos lá, olha lá o que Deus fala lá em Isaías. Se a gente achou Zacarias pesado, olha Isaías então. Isaías, eu vou ler todo o capítulo 66. Esse capítulo ele fala claramente de Israel e dos gentios. Deixa eu ver aqui. Isaías 66, sério mesmo, tem que ler todo o capítulo, é grande. Mas deixa eu ver aqui. Sim, irmãos, eu vou ler. Vamos ler. Se a gente não ler, a gente não aprende. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha aí as eleições de Deus para com os homens. Quem vai para Jesus, quem vai ser salvo? O que imola um boi é como o que comete homicídio, e o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco, e que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio. Olha aí. Quando Apocalipse fala que os idólatras, os feiticeiros, os prostitutos, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Olha aí. E farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. O que Jesus fala lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Eles escolheram de vontade própria. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam. Por causa do vosso amor ao meu nome. Olha aí os perseguidos por causa do evangelho.
e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Vai lá em Apocalipse 2. O que está escrito? A mulher deu à luz ao menino. Antes que lhe viessem as dores. Se você lê Apocalipse 12, você não vê a mulher gemendo de dor. Você só vê a expressão que ela estava grávida e dera à luz a um menino. Que depois ela foge para o deserto e o dragão abre a boca como um rio para arrebatar a mulher. Mas aí a terra abre a boca e engole o exército, a água. Você não vê nada de sofrimento. Você vê então a mulher foi guardada por 42 meses. Que se a gente dividir dá 3 anos e meio. Então você não vê nenhuma expressão de dor, você não vê nenhuma expressão de nada que traz angústia à mulher. Aí fala: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Meus irmãos, eu me emociono quando eu chego nesse texto e eu explico por quê. Porque a palavra Sião, ela não pode ser estabelecida para algo na terra. Sião é uma cidade celestial. E na palavra Sião a gente vai ver a igreja, os santos e Israel. A Sião futura está lá em Apocalipse, quando ela desce adornada do céu. Então Sião é uma cidade literalmente celestial, é o povo final que Deus vai ajuntar para ele, composto da mulher e dos filhos, porque é a família. E aqui, se você presta atenção em Apocalipse capítulo 12, ela é guardada por 42 meses ou 3 anos e meio, mas depois, não. Você vai lá em Zacarias, quando a gente acabou de ler 14, do 1 ao 15, olha lá que bagunça que vai acontecer. Deus vai vingar o povo dele. Mas você vai ver lá em Mateus capítulo 24, quem tiver em sua casa não fuja, vai para a Judéia, não fuja no inverno. Vai lá em Mateus capítulo 24, a grande tribulação, o título do capítulo lá, quando chega nesses detalhes, a grande tribulação. E é judeu, é Jerusalém, é Israel. Então, antes dela sentir as dores, ela dá luz ao menino, depois ela vai sentir as dores, que a Bíblia chama de angústia de Jacó, meus amados. É a última semana lá de Daniel. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. A Bíblia chama os santos, a igreja, de geração eleita, povo escolhido. Então nós somos uma nação escolhida do Senhor. Acaso farei eu abrir a madre e não a farei nascer? Quer dizer, Deus abre a madre, quer dizer, Deus cria a igreja e não a faz nascer? Vai lá em 1 Coríntios, lá, onde é que estava lá? 1 Coríntios que eu li aqui com os irmãos. Vai lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Diz o Senhor: acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Olha só. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Quer dizer, eu não vou arrebatar o meu povo? A felicidade eterna de Sião. Olha aqui como Deus aqui junta todos nós. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém. Com Jerusalém. Com Jerusalém. A gente não pode excluir esse povo é amado de Deus. E alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Eu amo Jerusalém. Exultai com ela todos os que por ela pranteastes. Quantos de nós temos orado pela paz em Israel, pela salvação daquele povo? Para que mameis e vos farteis. Mameis, olha lá, Jerusalém, mameis. Quem dá de mamar é a mãe. Dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. A glória de quem? De Jerusalém.
Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela, Jerusalém, a paz como um rio e a glória das nações. Olha aí, agora entra as nações. Olha como é que está bem divididinho esse texto. Como uma torrente que transborda. Jerusalém vai ter paz como um rio, vai ser maravilhosa e gloriosa, e as nações também terão as suas glórias. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós os vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira em furor. Olha o dia do Senhor aí de novo. E a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O fim dos tempos. Será que não vai ter gente que vai morrer e vai para o inferno? Será que Deus vai salvar todo mundo nesse chamado último dia? Não tem como. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. É onde diz que todos os olhos o verão, está lá em Apocalipse. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pua, Elude, que atiram com arco, a Tubal, a Javã, até as terras do mar. Mais remotas, que até as terras do mar mais remotas, olha aí, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Olha aqui a igreja, meus amados, anunciando o evangelho. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Amados, Isaías 66, ele fala de tanta coisa. Você vê Israel presente para toda a eternidade na terra. Você vê Deus edificando o seu santo monte na própria Israel, ali em Jerusalém. Você vê todas as nações subindo para adorar a Deus. Não adianta falar que Isaías 66 é coisa para o Velho Testamento, que você vê aqui literalmente o final do tempo, onde a palavra de Deus fala dos cadáveres e que o fogo vai queimar para sempre, o verme não vai parar, não vai sumir e o fogo não vai acabar. Então, meu querido, minha querida, Israel, ele vai ser o que ele sempre foi, povo escolhido do Senhor. Deus tem promessa para Abraão, Deus tem promessa para Davi, Deus tem promessa para Jacó. Deus não vai se esquecer desse povo. Então, Apocalipse capítulo 12, não se fala só de igreja, fala de Israel, nossa mãe. Pode uma nação nascer num só dia? Antes que estivesse de dor, dera à luz a um menino. Olha aí, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E agora eu faço uma última pequena pausa, porque agora eu quero só falar, aqui
da trombeta, do sexto selo. Eu tenho que falar da trombeta, do sexto selo e do flagelo. Então, eu vou tentar fazer uma segunda pequena pausa e aqui a gente termina já o nosso trabalho, hein? Vamos lá. Gostei desse negócio, dessa musiquinha. Foi a última vez. Ou talvez no final do vídeo eu coloco música também. Olha só, o irmão falou uma coisa, porém, muito forte aqui. Falou tudo forte, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus, não pega esse áudio, não pega esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje como eu poderia descrever, né? Como algo ruim, como algo negativo. A gente está simplesmente, depois do seu comentário que você fez com tanto amor e carinho, a gente está procurando destrinchar ele o melhor possível para tentar entender, será que o que você disse realmente bate, né? Ou não? E aqui agora eu vi uma coisa seríssima até então. Eu já tinha notado sobre isso aqui, mas eu não tinha dado tanta atenção como eu vou dar hoje. O sexto selo e a sétima taça são consequência da sétima trombeta. O irmão fala o seguinte: o sexto selo e a sétima taça são consequência da sétima trombeta. Esse detalhe aqui, ele ficou forte. Aí eu fui lá ler o sexto selo, eu li a sétima taça e eu li a sétima trombeta. Deixa eu falar um negócio. Na sua Bíblia você vai ver a sétima taça também conhecida como sétimo flagelo. Então, se eu não me engano, tem Bíblia que fala que taça é flagelo e tem Bíblia que fala que flagelo é taça. Mas é o mesmo evento que está nos mesmos capítulos, tá bom? Então, eu vou ler aqui o sétimo flagelo ou a sétima taça que foi derramada. Olha o que a Bíblia fala. Estou ficando cansada, irmãos. Agora vocês têm que ter paciência comigo. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Tá vendo? Então, o sétimo flagelo é uma taça que vai ser derramada pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Eu acredito que esse terremoto é de no mínimo 10 graus para cima. Acho que até 9, né? Até hoje aconteceu 8. Não sei, 10 graus para cima, tranquilamente. Forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Meus irmãos, o que a gente acabou de ler aqui? Zacarias capítulo 14. O que fala? Que a grande cidade se dividiu, um monte se abre. Se quiser eu leio de novo Zacarias 14, hein? Tá lá no final da grande tribulação. A grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Você já viu esses filmes apocalípticos aí que os prédios lá da Nova York vai caindo tudo, a terra se abre, engole o continente inteiro, a cidade inteira? É isso aí. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. É o mundo pagando mesmo, ali vai ser terrível. Todas as ilhas e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, mais ou menos 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Agora vamos ler lá o sexto selo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ler o sexto selo. Deixa eu ver, capítulo 6, né? Acho que é isso mesmo. Vamos ler o sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue.
E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? O nosso amado irmão diz que o sexto selo e a sétima taça são a consequência da sétima trombeta. Olha, meu irmão, eu sou de acordo com você. Eu sou de acordo, porém, quando eu vou lá na sétima trombeta, onde é que tá? Agora tem que achar de novo a trombeta. Quando a gente vai lá na sétima trombeta, olha só o que a gente lê. Eu vou lá naquele pedacinho do versículo 18 em diante. O reino do mundo, a sétima trombeta, olha, o reino do mundo, não, vamos lá, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. O que o sétimo selo e o último flagelo fazem? Faz esse grande terremoto que a gente lê lá em Zacarias 14. E o que acontece lá em Zacarias 14? Jesus vem a guerrear com seu povo, com uma multidão de santos. É o final, é o último dia aqui. E passaste a reinar, porque a partir do momento que Jesus volta no Monte das Oliveiras, é a chamada segunda vinda de Cristo na terra, ele vem e passa a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Aí é tudo que aconteceu até aquele dia. Chegou, porém, a tua ira. Ele vem pessoalmente, e ali em Zacarias você vê ele salvando o remanescente de Israel, e você vê lá também em Mateus 24 sobre isso. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Você vê que ali entra o milênio depois. Depois do milênio vem o trono branco. Então você vê que Jesus vem, ele estabelece o reino milenar. Depois do reino milenar entra o julgamento dos mortos, aqueles que vão ressuscitar lá no trono branco no último dia e serão lançados no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. É onde que Zacarias 14, lá no finalzinho, aí eu não sei se é Zacarias ou Isaías, né? Isaías é que diz que da onde a gente vai estar, a gente vai ver o fogo que arde para todo sempre. Vamos ficar horrorizados com aquele negócio. Para se dar galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos que temem o teu nome. Né? Ali, quando você vê também a vinda de Cristo na terra, ele vem com seus santos, a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele. E esses santos que falam aqui, a Bíblia diz que eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Então você vai ver também entrega de galardão ali naquele tempo. Você vai reinar em tal lugar, você vai reinar em tal lugar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha, meus irmãos, como que o livro do Apocalipse ele te abre tanta coisa. E para destruir os que destroem a terra. E aí você vai lá no sexto selo, o que o povo fala lá no sexto selo? Caí sobre nós, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E se você vê o sétimo flagelo, a taça que é derramada, o que está escrito lá? O que está escrito lá? Vamos lá, eu tenho que marcar aqui para não perder. Olha lá, o flagelo, né? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do outro lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu sempre o chamado grande terremoto, como nunca houve igual desde que há sobre a terra, gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes.
Zacarias 14, e caíram as cidades das nações. Aí você vê aqui a descrição da destruição da Babilônia. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas e montes não foram achados. Lá no sexto selo você vê que foram tudo abalado, né? E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. E aí você vê, meus irmãos, a destruição daqueles que têm a marca da besta. Então, olha só, eu acho que esse finalzinho aqui, a gente poderia estudar ele melhor no novo estudo, todo seu. Eu vou tentar anotar algumas referências para procurar no próximo estudo ser o mais clara possível, porque o tempo meu também já está bem pesado, são 11h25 da manhã. Mas o irmão argumenta que as taças, as trombetas e os selos vão acontecer quase que no mesmo tempo. Eu não acredito que todos os selos, todas as taças e todas as trombetas vão acontecer exatamente quase que no mesmo tempo, só por um motivo. Porque as primeiras trombetas, você vê que elas vão atingir um terço de alguma coisa na Terra. Se você vê os selos, você vai ver que alguns têm alguns eventos particulares. Mas se você vai nos flagelos, nas taças que são derramadas, você vê que cada vez que uma taça é derramada, ela engloba todo o planeta. A taça, por exemplo, que é derramada sobre as águas, nesse caso ela vai destruir todos os oceanos e mares. Tudo que vive no mar vai morrer. Só que se você vai lá na taça, na trombeta que está ligada com o mar, é 1/3 das embarcações serão destruídas e 1/3 de tudo que vive no mar vai ser morto. Então, não pode ser ao mesmo tempo. Não pode ao mesmo tempo destruir 1/3 do mar e ao mesmo tempo destruir todo o mar. Então, eu acredito, meus irmãos, e aqui tem que ter um estudo só para isso. Eu não tenho condição de fazer isso agora, até pelo cansaço mesmo. Porque a gente chega um momento que a gente começa a forçar muito a mente. E aí já não começa a falar coisa com coisa. Está cansado de tanto falar, está cansado de tanto procurar e se desorganiza. Mas eu acredito que os selos, as taças e os flagelos, algumas delas têm o seu momento específico dentro do período da tribulação e da grande tribulação. Mas quando a gente lê essas taças ou flagelos que descrevem eventos, elas estão sendo taças ou flagelos ou selo de decreto, em que estão anunciando as coisas que estão acontecendo naquele período. Então aqui fica mais claro, se a gente vê desse ponto, que o sexto selo e o sétimo flagelo e a sétima taça, elas estão acontecendo, sim, praticamente no mesmo período, porque mais ou menos os eventos descritos nos 3, eles casam muito bem com a consequência do que acontece. Se é o dia da ira, os ricos fogem para os montes e se escondem, joga em cima da gente que chegou o dia da ira do Senhor, chegou o tempo de julgar aqueles que destroem a terra, né? Chegou o tempo de julgar os mortos, o Senhor passa a reinar literalmente. Então você vê claramente que então está se concluindo a grande tribulação. E o número 7 é um número, acho que é de conclusão, né? Isso aqui, quem é bom em estudar número, depois deixa aí nos comentários para mim o que significa o número 7. Mas 7, se eu não me engano, é o dia do descanso. E o 8, né, é o eterno. Então, o 7, o milênio, é no sétimo. É o 7º milênio. O homem, ele vive aproximadamente 6.000 anos na Terra. No 7º milênio é o tempo do descanso, é quando Deus vem e reina. Né? Então 777 seria uma confirmação tripla de Deus. Acabou. Eu prometo para os irmãos que eu vou pegar esse resquício desse vídeo aqui, essa conversa, e eu vou organizar isso numa sequência melhor para a gente estudar melhor, porque aqui a gente começa a entender algo que Deus está trazendo para nós, entendendo mais ainda a fundo o livro do Apocalipse. É por isso que eu gosto de pegar certos comentários e tentar enxergar eles o melhor possível.
E eu poderia até colocar como título: o sexto selo, a sétima taça, são consequência da sétima trombeta. Porque a sétima trombeta, ela é um decreto do que acontece. Mas a sétima taça e o sexto selo, os acontecimentos são iguais. Amém? Meus irmãos, e assim, porque aqui é tanta coisa anotada que eu não tento nem mexer mais, porque eu acho que não tem mais o que dizer. Agora a gente fica com esse adendo aqui. O próximo vídeo vai ser um vídeo em que nós vamos estudar o sexto selo, a sétima taça e a sétima trombeta mais a fundo. A gente vai falar só dessas coisas, tá? Hoje é quarta-feira, eu acredito que amanhã, depois de amanhã, eu consigo fazer esse estudo, tá? E é o que fica aí pendente com os irmãos. Então, se ficou um pouquinho complicado na cabeça de alguém esse finalzinho, não se preocupe, que a gente vai trabalhar isso mais a fundo. Mas eu agradeço o irmão José por ter deixado esse comentário. Espero ter podido ser mais claro aqui, né? Ter trabalhado bem isso aqui. E é isso, meus irmãos. É muita coisa para falar, é muita revelação, é muita coisa para a gente, porque a gente vai puxando tanto texto que vai chegando um momento que satura para a gente, né? Então a gente tem que quebrar e voltar num próximo estudo. Eu acho que até os irmãos também já devem estar cansados. Eu estou cansadíssima já, acho que até a voz minha já mudou, né? Meus irmãos, eu vou voltar com esse pedido. Se você achou esse vídeo coerente, no mínimo coerente, coloca um like, porque assim o YouTube promove esse vídeo e ele vai chegar para mais pessoas que estão buscando esse tipo de assunto, tá bom? E aí você ajuda também a fazer o ID, amém, meus irmãos? E assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Vou preparar meu almoço, vou terminar de desembolar minha manhã aqui. Ainda tem coisa para fazer, ainda tem cama para arrumar. Até agora eu não arrumei minhas camas. Mas amém, meus irmãos. Amém. Obrigado aos irmãos pela paciência, né? E a gente por aqui vai ficando. Shalom. E assim eu entrego esse vídeo. Amém. Com a musiquinha. Amém, amém e amém.